Vamos lá, né? Bom dia a todos e todas. Então, dando continuidade a essa parte de energia, essa questão aí das hidrelétricas, ela acaba sendo um dos pontos mais importantes dentro da produção de energia elétrica no Brasil, né? Até porque a gente analisou na outra aula o gráfico que tem aí anteriormente, e a gente viu, certo? É um gráfico de 2017, que em torno de 65% da energia ela vem de fonte hidráulica, né? Ela vem de hidrelétricas. E isso faz com que a gente tenha uma superdependência desse setor. Na verdade, o Brasil tem capacidade de produzir muito esse tipo de energia pelas condições naturais que o país apresenta, né? Já que quando a gente fez aquela discussão sobre cada fonte, ainda lá no segundo ano, a gente colocou que uma das desvantagens da energia hidrelétrica é ela ser dependente de um fator natural. Caso que para o Brasil não é uma desvantagem, porque esses fatores naturais, essas questões ambientais de natureza que proporcionam capacidade para produzir as, a energia hidrelétrica, o Brasil tem de sobra. Inclusive, a gente tem até um potencial bem maior do que o nosso, do que o que a gente usa para a produção desse tipo de energia. Porém, esse tipo de energia começa a ser questionado no Brasil pelo fato do Brasil apresentar uma série de outras possibilidades para produzir eletricidade. Algumas delas, inclusive poucos, pouco nocivas ao meio ambiente. Certo? A gente tem na hidrelétrica, hoje em dia, um dos grandes vilões da questão ambiental. A gente não pode, de um lado, estar discutindo desmatamento, de um lado, estar discutindo queimada, de um lado, estar discutindo extinção e perda de biodiversidade, e do outro lado, construindo hidrelétrica. Isso é uma coisa que acaba indo sendo conflitante, é uma coisa que acaba sendo diferente daquilo que se prega. Então, por isso que o Brasil, tecnicamente assim, ele começa a abandonar esse tipo de produção de energia. Certo? Cada dia que passa, a gente começa a produzir energia de outras formas, né? Em comparação mais limpas, algumas delas podem até ser mais caras, certo? Como a solar, como a eólica, por exemplo, mas a gente tem que gastar dinheiro para poder manter ou recuperar o meio ambiente que já foi bastante destruído, né? E o Brasil, ele também, desse ponto de vista aí das hidrelétricas, a gente acaba tendo um problema muito grande, porque para você produzir energia dessa forma, você tem que manter os reservatórios sempre cheios, certo? Em níveis de água que seja interessante para a produção da energia. Quanto mais água eu tiver, melhor, porque eu vou liberar mais água, eu vou fazer as turbinas funcionarem mais, né? Que elas funcionam com a força da água. E aí está o grande problema, né? As alterações climáticas que vêm acontecendo no planeta faz com que alguns desses reservatórios venham caindo muito a quantidade de água, o nível de água, pela quantidade de chuvas que começam a ser alteradas. E aí você acaba tendo um problema que é de acionar fontes térmicas, que são fontes mais caras, as termoelétricas, por exemplo, que funcionam com carvão, que funcionam com, com gás, principalmente, e são fontes mais caras. E aí a gente tem aquele grande problema, né, que é uma coisa até que foi introduzida recentemente no consumo de energia, que é aquela questão das bandeiras, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira verde. Isso varia o preço, muito o preço da energia. Um dos fatores que vem deixando um pouco a energia cara no Brasil é a ausência de chuva nas áreas das, das hidrelétricas. Certos reservatórios eles estão num nível que você não pode produzir muita energia. Aciona as térmicas, que é uma energia mais cara. E aí o pato sobra para quem? Sobra para o consumidor. Porque essas empresas
que nos fornecem energia, no nosso caso a Energisa, por exemplo, elas não produzem energia elétrica. É bem interessante observar isso. A Energisa, ela não produz energia elétrica. Ela compra energia elétrica e nos passa. Ela é a única empresa que tem a licença no nosso estado para fazer isso. Então, por exemplo, estou instalando um sistema de energia solar aqui na minha casa, o professor Cristóvão, professor de gramática de vocês, diretor de vocês, colocou na residência dele esse tipo de coisa, e o excedente de energia que ele produz, que eu vou vir produzir, eu não posso usar da forma que eu quero. Eu não posso, por exemplo, passar essa energia que está sobrando para o meu vizinho, certo? Só quem pode fazer isso é a Energisa. Eu jogo na rede dela, ela me paga de alguma forma lá, e aí ela vai vender para os outros mais caro, certo? Só para entender como é que funciona. Professor, e quem é que produz a energia? Quem produz energia nas hidrelétricas, quem é o principal dono das hidrelétricas no Brasil, de quase todas mesmo, é o governo federal. Existem poucas hidrelétricas, pouquíssimas, que tem um pouco de dinheiro privado ali dentro. Tá certo? Inclusive, isso é um setor que o atual governo tenta privatizar. Que aí vai ser um caos, velho, porque as concessionárias, aquelas que têm a licença, a concessão, na verdade, para poder vender, fez o preço da energia subir um absurdo aqui no Brasil, depois das privatizações. Se a gente privatizar agora a produção de energia, aí deu uma desgraça mesmo. A gente vai pagar a energia com o olho, né? Os olhos da cara. Então, a gente tem essa questão também de preço de energia dependente da questão das chuvas. Outra questão também bem interessante para se discutir a nível de Brasil na questão das hidrelétricas são os grandes problemas ambientais que elas provocam, de um modo geral. As últimas grandes hidrelétricas brasileiras, Belo Monte, Projeto Carajás, foram construídas dentro da região amazônica, né? Áreas enormes, né, de desmatamento, de alagamento, e aí, além de prejudicar a fauna, a flora, além de perder quantidade, né, a chamada perda de biodiversidade, a gente tem o risco de extinção de algumas espécies, além de provocar migração forçada, no caso da região amazônica, comunidades indígenas, sítios arqueológicos. Então, são danos que alguns passam a ser irreparáveis, né? Então, assim, o Brasil ele tem que pensar um pouco mais em outros tipos de energia. Professor, mas de todo jeito que a gente for produzir energia, é danoso ao meio ambiente. Existem formas mais seguras e menos danosas. Podem ser mais caras, certo? Isso que eu falei lá no início da nossa conversa. A gente tem que gastar para poder recuperar ou preservar a natureza. Não é barato, certo? Sem sombra de dúvida, não é barato. Ok? Aí depois, dando uma sequência aí no material da gente, a gente tem uma discussão sobre as termoelétricas. As termoelétricas elas têm uma grande vantagem, certo, gente? Elas podem ser instaladas em qualquer lugar. Basta você conseguir levar água até ela, não precisa ter água no local, não precisa ter um grande rio no local, como é o caso das hidrelétricas, não é necessário isso. Você pode levar água até ela, certo? A partir de tubulações mesmo, né? Chamados aquodutos, né? Tubulação de água. E aí você vai produzir energia elétrica a partir do calor. Esse calor, por isso vem o nome termoelétrica, termo de temperatura. Esse calor ele vai ser produzido a partir da queima de um combustível, certo? Que aí surge o grande problema das termoelétricas. Elas são muito poluentes, certo? Porque elas funcionam principalmente com gás. Mesmo o gás sendo menos poluente que os derivados de petróleo, certo? Menos poluente do que o carvão, mais polui, certo? Isso vai depender muito do volume que você vai utilizar, certo? Então, você tem um princípio aí de aquecimento de água para produzir vapor e esse vapor que vai produzir a eletricidade. Então, são fábricas que podem variar de tamanho para pequenas ou grandes, podem variar de tamanho, certo? São as chamadas usinas termoelétricas. Nós temos duas aqui na Paraíba, né? Uma na Grande João Pessoa, na Grande Campina Grande, e elas no Brasil, elas vieram com uma função interessante. Inicialmente, o plano da expansão das termoelétricas no Brasil era para ser o plano B para as hidrelétricas, como eu falei anteriormente.
o volume de água cai, compromete a produção de energia, você aciona as termoelétricas, que não precisa de um fator natural, certo? Você consegue levar água, consegue levar combustível até elas. Algumas, inclusive, ficam desativadas, ficam inativas, digamos dessa forma, e elas só entram em funcionamento quando há necessidade. Por isso que eu usei a expressão plano B, ok? Então a gente tem essa questão, mas é uma energia que vem crescendo muito no Brasil. A gente observa isso lá no nosso gráfico, eu vim conferir aqui, que hoje nós usamos mais de 25% da energia elétrica brasileira produzida a partir de fonte térmica termoelétrica, ok? Então é interessante observar isso aí. A gente tem agora uma observação aí, uma fala rápida aí no material sobre carvão mineral e gás. Esses dois hidrocarbonetos, perdão, o carvão não é um hidrocarboneto, o gás é, o carvão não, o gás e petróleo sim, o carvão não. Esses dois combustíveis fósseis, aí eles são do mesmo grupo, são fósseis, o Brasil tem um certo problema com esses dois tipos. Que tipo de problema? Digamos que a natureza ela não foi tão generosa com o Brasil na quantidade de gás e de carvão mineral. Nesse caso, até comparando com o petróleo, que é bem abundante aqui. Então, o que é que acontece? O gás não, o carvão, nós vamos encontrar carvão mineral no Brasil, mineral, certo? Na região sul do país apenas, e aí pega um pouco ali do sul de São Paulo ainda, algumas regiões que pertencem ao estado de São Paulo. Mas é uma concentração muito grande na região sul, em específico lá em Santa Catarina. E o destino desse carvão mineral é a siderurgia e a metalurgia, são as indústrias de base que vão principalmente processar minério de ferro, manganês, nióbio, para a produção de aço, certo? Utilizado principalmente para isso. Mas a quantidade que a gente produz, além de ser pequena, é um carvão de não tão boa qualidade, né? E vocês lembram lá no estudo de recursos naturais, já no primeiro ano, que o carvão mineral ele é dividido a partir da sua quantidade de carbono e sua quantidade de água, certo? Então ele tem 4 tipos de carvão, né? É o hulha, tufa, antrácito e lignito. Olha os nomes: tufa, hulha, antrácito e lignito. Vocês encontram isso nas leituras. Esses tipos, eles têm uma variação na sua quantidade de água, na sua quantidade de carbono. A energia que a gente produz aqui com o carvão, no caso o carvão que a gente extrai aqui, ele é um carvão ainda muito úmido, o que faz com que você tenha que usar uma outra fonte de energia para retirar a umidade dele. Você tem que aquecer o carvão antes de começar a usá-lo, certo? E no mais a gente compra carvão mineral de convênios que a gente tem com outros países, né? Mas a finalidade é principalmente a indústria de base, né? A siderurgia e a metalurgia, principalmente a siderurgia, certo? No caso do gás, a gente tem uma boa produção de gás, porém muito do nosso gás ele está junto com o petróleo, o que em alguns casos, na maioria, impossibilita a exploração dos dois. Por exemplo, vocês olharem a imagem de uma plataforma de petróleo, de um navio plataforma, de uma plataforma fixa, ou até daquelas que também se deslocam, tem algumas plataformas que elas são flutuantes e você leva para onde quiser. Mas, enfim, você observa uma chama, queimando o tempo todo assim em cima dela. Aquilo ali é o gás que você não consegue retirar na hora que está explorando o petróleo. Então, queima que é para dar segurança. A quantidade de gás que a gente desperdiça na exploração de petróleo, a opção pelo petróleo é maior, porque é um recurso que vai gerar mais renda e que tem uma dependência maior, gera uma dependência maior da economia, então ele acaba sendo mais importante. É quase a mesma quantidade de gás que a gente traz da Bolívia, que é o grande fornecedor de gás brasileiro. Inclusive, o Brasil, junto com a Petrobras, instalou o chamado gasoduto Brasil-Bolívia, que é uma obra espetacular, são milhares de quilômetros de gasoduto, né, de tubulação, trazendo gás da Bolívia para o Brasil, né, que a gente usa esse gás tanto na indústria,
certo? Usamos esse gás nas termoelétricas, eu já tinha citado até aqui antes. Usamos esse gás para o consumo dele como combustível em veículos, né? Lembrando que esse gás é o gás natural. Ele é um combustível fóssil extraído diretamente da natureza, certo? É aquele que recebe o nome lá no veículo de GNV, gás natural veicular. O gás de cozinha não é extraído diretamente da natureza. O gás de cozinha ele é um derivado do petróleo, certo? Ele é o GLP, gás liquefeito de petróleo, certo? É um líquido à base de butano e de propano, certo? Na química lá, acho que é o C4H10 e C3H8, se eu não me engano, é isso aí. Vocês confirmam melhor com os químicos, mas acho que é isso mesmo. Ele dentro do botijão ali é líquido, o transporte dele é líquido, só que ele é muito volátil, quando a gente vai usar, abriu a boca do fogão, o bicho sai. Então, é bom lembrar que esse gás de cozinha é derivado do petróleo. Inclusive, aí tem aquela. No ano passado, a galera lembra na aula de fonte de energia, a crítica que eu fiz ao ministro da Economia, que o imbecil parece que não fez ensino médio, não. Ele disse que ia aumentar a exploração de gás no Brasil para baixar o preço do gás de cozinha. São coisas completamente diferentes, certo? Porque a gente não usa gás natural na cozinha, no dia a dia. O nosso gás natural, o nosso gás de cozinha é derivado do petróleo. Tem que baixar o preço do petróleo para baixar o preço do gás de cozinha. Mas enfim, né? Vamos, ele tem algumas qualidades. Talvez ele deva torcer para um time bom aí. Essa qualidade ele deve ter, ok? Mas vamos lá. Então a gente tem aí essa discussão aí sobre a questão do gás, né? Existe também, certo? Existe também uma pequena exploração, muito pequena, de xisto no Brasil, certo? O xisto, ele é um composto encontrado em rochas, principalmente rochas metamórficas, e que libera um óleo, e nesse óleo você pode produzir gás e pode produzir um líquido combustível, um tipo de gasolina, né, chamada gasolina de xisto ou gás de xisto. O xisto, na verdade, ele também é fóssil, certo? O xisto também é fóssil, muitas vezes chamado de xisto betuminoso, aquele que você consegue explorar o óleo diretamente, o betume. Mas a maioria dos xistos, ele é pirobetuminoso. O que é isso? Você tem que aquecer ele para poder encontrar óleo. É um tipo de combustível muito caro, certo? A gente explora pouco, até porque não tem muito no Brasil. Outros países exploram mais que a gente, mas é um tipo de combustível que, para produzir gás a partir dele, para produzir, é um tipo de fonte de energia que, para produzir gás a partir dele, para produzir combustíveis a partir dele, o processo é um pouco caro, mas passa para o consumidor, como a gente já fez essa discussão, ok? Então, assim, depois das termoelétricas, pegando essa sequência aqui do material para a gente ir concluindo, traz a energia nuclear no Brasil, né? Hoje, a energia nuclear do Brasil é uma coisa bem rápida de falar, né? É o PNB, o Programa Nuclear Brasileiro, certo? Cuidado para não confundir com Produto Nacional Bruto, que também usa a mesma sigla, para PNB. O Programa Nuclear Brasileiro ele se inicia ainda na época do governo militar, certo? No convênio com o Brasil e com a Alemanha, né? Foram usinas da Alemanha que foram desmontadas lá e vieram para o Brasil. Eles evoluíram a sua tecnologia nuclear e o Brasil estava iniciando a sua era nuclear, o que casou bem, né? Ou seja, a gente não pegou que nem de sucata da Alemanha, não é bem isso, porque a manutenção nessas usinas são constantes, mas a gente já pegou uma coisa que vinha de lá. Então, a gente tem Angra 1, Angra 2, né? As usinas elas são instaladas no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, é um ponto bem estratégico entre Rio e São Paulo, porque são as áreas que mais consomem energia. A ideia era ampliar muito o programa, mas ficou estacionado nessas duas usinas, certo?
Angra 3 é uma usina que ainda está em início de operação, ainda está em fase de instalação. Isso já faz muitas décadas. Existia um plano de governos anteriores de expandir essa produção de energia, esse tipo de produção para o Brasil, porque você pode levá-la para qualquer lugar, você vai precisar de água, é o mesmo princípio da termoelétrica, aquecimento de água, porém esse aquecimento é a partir de produtos, de elementos, né, radioativos, né, o urânio, o plutônio são os dois mais utilizados na produção de energia termonuclear, né? E aí os problemas, né, os pontos positivos e os pontos negativos são aqueles que a gente já conhece, né? Uma fonte é, arriscada por causa da radiação, a radioatividade. Nós já tivemos acidentes bem que ocorreram a nível internacional, como Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, né? São exemplos. Mas é um tipo de energia segura, gente. Para você ter ideia, você tem 3 acidentes de grande destaque em desde 1945, quando essa energia começou a ser utilizada, né? Nos anos 40 até hoje, né? É uma coisa que dá uma certa segurança, né? A ciência evoluiu muito a ponto de dar uma certa segurança. Agora sim, o lixo nuclear é um grande problema. O Brasil enfrenta esse tipo de problema. Vive fazendo convênio com algumas cidades para destinar o lixo e fazer esse tratamento. E é uma energia muito cara, né? Talvez o principal ponto negativo é muito caro, mas compensa na produção de energia, certo? Uma usina termonuclear ela tem uma capacidade de produção enorme, certo? Então acaba compensando. A grande questão é que, tecnicamente, o Brasil não tem necessidade de ampliar esse programa. O Brasil não tem necessidade de ampliar esse programa, até porque nós temos um leque muito grande de opções de produção de energia natural, de energia alternativa, são mais limpas, algumas mais caras, mas a gente poderia evitar aí. Mas sempre se fala em ampliação de mais umas 3 usinas aí, tem que analisar as questões técnicas e ver se isso é importante ou não. A meu ver, não é interessante, até porque a gente tem outras formas, né? E ainda dentro da energia elétrica, né, que conclui com isso aí o material, esse capítulo, ele fala sobre a geração alternativa de energia elétrica. Então, a que mais cresce no Brasil é a energia solar, certo? A energia dos ventos, inclusive. Eita, perdão. Energia solar dos ventos, não. A que mais cresce no Brasil é a energia eólica, que é a energia dos ventos. A energia solar, junto com ela, também cresce muito, mas a eólica, ela se expande mais. Lá naquele gráfico, lá, ela já é responsável por quase 7% da produção de energia elétrica no Brasil. Então, você usa a força dos ventos para acionar aquelas hélices gigantescas. A gente tem muitos parques aqui no Nordeste, aí vocês viajam e encontram aqui na Paraíba, na cidade de Mataraca, a gente encontra no Rio Grande do Norte, você também encontra bastante. Existem empresas que já tomaram até a iniciativa de montar 2 ou 3 torres para gerar sua própria energia. A gente tem uma fábrica aqui no Conde, bem na BR, ali na entrada, ali quando vocês vão para Jacumã, ali para Tambaba, vocês veem essas hélices. Então, esse tipo de energia ele cresce muito. É uma energia limpa, não emite gases poluentes, certo? Alguns problemas que se tinha de ruído, de emissão de ondas que estava prejudicando algumas comunidades, já foi corrigido pelos engenheiros de forma muito rápida. É uma coisa muito interessante. E todas as fontes de energia ela tem uma vantagem em si, todas elas, que é um incentivo à pesquisa científica, certo? Sai de dentro das universidades, é dentro do centro de pesquisa das empresas que sai essas novas técnicas, esse melhoramento das que já existem da produção. Então, aqui no Brasil, a gente gera energia muito da forma eólica, a energia solar ela cresce, certo? O próprio governo vem incentivando que empresas, que residências aumentem o seu consumo a sua produção de energia solar, porque aí você fica menos dependente das termoelétricas pelos aqueles problemas que eu citei lá. Cresce também no Brasil a produção de energia a partir do biogás, que é um gás produzido a partir
de resíduos orgânicos, onde pode ser utilizado até fezes de animais, por exemplo, né? Um princípio muito simples, né? Na decomposição é liberado gás metano, e esse gás metano ele é utilizado para o funcionamento de um gerador. Esse gerador, o próprio nome fala, gerador, ele gera energia elétrica, né? É uma fonte também alternativa, onde você se usa lixo, usa resíduos orgânicos, né? Até uma das saídas para o lixo orgânico é a produção de biogás. Hoje, empresas do setor rural, frigoríficos, por exemplo, usam muito esse tipo de energia, certo? É um equipamento chamado biodigestor, certo? O biodigestor, o próprio nome diz, é um digestor biológico, ele gera uma grande quantidade de... Não faça isso não, rapaz, faça isso não. Eu fiz a correção na hora lá, né? Solar 200 foi massa, né? Certo? Beleza, mas na hora eu me liguei que eu ia falar eólica e solar e na hora o cérebro... Mas vamos lá. Então, assim, é isso, gente. Assim, esse capítulo ele traz uma revisão sobre essa, sobre essa utilização dessas fontes